Saudações a todos os amigos do canal. Sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal da Chide em Busca da Verdade. Canal é esse que tem transmitido mensagens de fortificação, mensagens de motivação, mensagens de esperança e também mensagens que nos ajudam a estarmos sempre na presença de Deus. E esse é mais um conteúdo no nosso canal. No vídeo de hoje vamos tratar de 4 ferramentas do cristão. Ferramentas essas indispensáveis na vida do crente. Se você é um cristão, você precisa conhecer essas ferramentas, pois são ferramentas importantes para a nossa vida. Ferramentas que nos ajudam a crescer espiritualmente e também nos ajudam a estarmos na presença e na comunhão com Deus. Eu convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e assistir o vídeo até ao final. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A palavra de Deus sempre nos chama a atenção de que nós precisamos buscar a Deus diariamente. Mas como nós temos que buscar a Deus? A Bíblia nos dá várias formas e várias maneiras de nós caminharmos com Deus e de buscarmos a Deus em todas as fases da nossa vida. E como a primeira ferramenta que nós temos no nosso conteúdo é a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia é a palavra que contém as palavras de Deus e é o guia que nos leva e nos conduz a Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, como essa primeira ferramenta, nós encontramos a Bíblia. E quando vamos para 1 Timóteo, nós lemos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós encontramos a Bíblia, ela nos chama a atenção. Ela diz que a palavra de Deus é muito útil, é muito indispensável na vida do crente, pois ela prepara o homem de Deus para que seja preparado e para que seja apto para fazer toda boa obra de Deus. E também a Bíblia, ela nos chama a atenção, diz que todo cristão precisa de ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos ajuda a crescermos espiritualmente, a conhecermos mais a Deus e também a Bíblia nos leva à correção das nossas falhas, dos nossos erros. E a Bíblia diz que sempre que nós lemos a Bíblia, nós comunicamos com o nosso Deus. Por isso, meu querido irmão, se você não tem o costume ou hábito de ler a Bíblia, cultive uma rotina de ler a Bíblia. Cultive uma rotina de conhecer e de se aproximar mais da palavra de Deus. Leia a Bíblia para você poder crescer espiritualmente. Leia a Bíblia para você poder alimentar a sua natureza espiritual. E sendo assim, vamos passar para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta, meu querido irmão, é a oração. A oração é indispensável e é muito fundamental na vida do cristão. Todo cristão que não ora e todo cristão que não busca a Deus em oração, ele passa por momentos difíceis na vida. Como assim? Ele passa por momentos em que é tentado diariamente com Satanás. E Satanás está sempre lá para poder tentar o cristão que não ora. Veja a Bíblia o que diz. Diz o seguinte: orai sem cessar. A Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos de orar em todos os momentos, em todos os lugares da nossa vida. Por que a Bíblia diz que nós temos que orar? Quando o apóstolo Paulo ele escreve dizendo orai sem cessar, ele viu a necessidade dos cristãos. Ele notou que os cristãos não oram. Ele notou que os cristãos de hoje são muito fracos e muito frios em oração. E ele nos chama a atenção que nós precisamos de orar diariamente e precisamos de orar em todos os momentos da nossa vida. Assim como Jesus orava também em todos os momentos da sua vida. Apesar de que Jesus era um homem que passava muito tempo ocupado pelo seu trabalho. Mas Jesus nunca deixou de orar. Que essa seja também a nossa rotina e que seja também o nosso dia a dia. E veja também o livro de Colossenses 4:2 que diz o seguinte: dediquem-se à oração e estejam sempre alerta a orar com ações de graça. A Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos nos dedicarmos na oração. E eu e você temos que nos dedicar na oração para podermos crescer e estarmos sempre na presença de Deus. E a terceira ferramenta é a dedicação e a busca por Deus. Querido, todo cristão precisa se dedicar nas coisas de Deus, nas obras de Deus e também precisa de buscar a Deus. Muitos cristãos ficam espiritualmente frios e fracos. Por quê? Porque basta que um cristão ele se torne cristão, seja batizado e convertido na palavra de Deus, ele já não busca mais a Deus. Ele acha que tudo parou por aí. Não é assim. Precisamos de caminhar com Deus, precisamos de buscar a Deus diariamente e precisamos de nos dedicarmos às coisas de Deus. A Bíblia nos chama a atenção por essa ferramenta e diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia nos chama a atenção, diz que nós temos que buscar a Deus enquanto Ele está perto. E temos que invocar o nome dEle enquanto Ele pode nos ouvir. Porque chegará um momento em que nossas orações não vão ser mais atendidas. Chegará um momento em que buscar a Deus vai ser algo tão difícil. E chegará um momento em que nós não iremos mais ter a liberdade religiosa.
Por isso que a Bíblia diz, o profeta Isaías, ele diz que busque a Deus enquanto vocês ainda podem, porque chegará um momento em que nós não iremos mais buscar a Deus. E a Bíblia diz que busquem a Deus enquanto Ele está perto. Deus, Ele está muito mais perto de nós, mas nós nos afastamos de Deus e Deus nunca se afasta de nós. Precisamos de buscarmos a Deus com oração de graça, súplica, enquanto Ele ainda pode nos ouvir. Eu e você hoje temos a chance, a oportunidade de buscarmos a Deus. Então busquemos a esse Deus, pois Ele é muito bom, é maravilhoso e é um Deus de amor. Veja também o que a Bíblia diz no livro de Jeremias. O profeta Jeremias escreveu dizendo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se nós nos dedicarmos nas coisas de Deus e nos dedicarmos em buscar estar na presença de Deus, Deus vai estar cada vez mais próximo de nós e Deus vai se revelar a nós. Porém, muitos cristãos dizem: eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo fazer tal coisa. Ou seja, eu não consigo compreender as Sagradas Escrituras. Isso por quê? Porque as pessoas, eles perdem o foco na palavra de Deus. As pessoas perdem a busca por Deus. Passam todo dia, todo momento em outras rotinas, passam todo momento na busca das coisas do mundo, no trabalho, pelo dinheiro. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de criar tempo da busca pelo Senhor. Buscando assim a Deus, a Bíblia diz que Deus vai chegar cada vez mais próximo de nós e nós também temos que buscar a esse Deus com toda sinceridade, com todo o coração. Sendo assim, Deus vai sempre estar do nosso lado. E a quarta ferramenta, que é a última, é a seguinte: é a fé, meu querido irmão. A fé é algo fundamental na vida do cristão. Quando o cristão perde a fé, ele perde o foco. E quando o cristão perde a sua fé, o cristão ele perde algo tão valioso e algo tão importante. Até que o apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte no livro de Hebreus 11, no verso 1. Ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A Bíblia diz que a fé é algo que nós sentimos dentro dos nossos corações. A fé é algo que nos faz acreditar que Deus existe. A fé é algo que nos faz acreditar nas coisas que nós não conseguimos ver nem tocar. A fé é algo que nos faz acreditar que um dia teremos algo que nós precisamos em nossa vida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a fé é muito fundamental na vida do cristão, é muito fundamental na vida do crente. Precisamos nós de alimentarmos a nossa fé e também de buscarmos cada vez mais ter essa fé. Se você ainda não tem essa tamanha fé, se você ainda não cultivou essa fé, precisamos nós, eu e você, de mãos dadas, orando a Jesus, pedindo com que Deus nos dê a fé. Deus, claro, vai nos aumentar, Deus vai nos acrescentar a fé. Veja o que a Bíblia diz. Diz o seguinte no livro de Hebreus 11, no verso 6. Diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensará os que procuram conhecê-lo melhor. A Bíblia diz: todos aqueles que buscam a Deus precisam ter essa fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ir a Deus com fé, ir a Deus crendo que Ele existe, ir a Deus crendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, crendo que Deus Ele pode fazer milagres, crendo que Deus pode transformar o impossível na minha e na sua vida. Queridos, esse é mais um vídeo daqui no nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de apoiar o canal, se inscrevendo no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!